Fala pessoal, tudo bom? Doug aqui, mais uma videoaulinha com vocês. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa parte da dinâmica e na verdade a ideia é finalizar toda a dinâmica que nós temos aí. Pessoal, bastante coisinha aqui que a gente tem que discutir, mas vamos iniciar com a força elástica, que é basicamente, pessoal, uma força que obviamente, né, como o nome já diz, né, ela é definida por fatores que têm elasticidade. Então, molas, elásticos, cordas e assim por diante podem ter força elástica. As cordas que a gente usa geralmente nos exemplos aqui de física, elas são cordas que a gente chama de cordas perfeitas, né? Então elas não têm elasticidade, mas molas, essas coisas assim, geralmente a gente utiliza a elasticidade, tá? Como é que eu calculo então lá uma força elástica? Imagine que eu peguei um bloquinho azul ali e estou puxando ele para cá. Ao aplicar uma força para cá, a mola reage e puxa ele para lá, tá, pessoal? Que força que ela está fazendo? A gente chama essa força de força elástica. Como é que eu calculo a força elástica, gente? Força elástica é igual a K vezes X. Tá, absurdo. Que é cada coisa, né? K, pessoal, é a constante elástica, tá? A sua unidade é o Newton por metro. X é a deformação que a mola vai sofrer. Como assim deformação, Doug? Cuidado, tá, pessoal? X não é o tamanho da mola antes e o tamanho da mola depois. X é a deformação que ela sofreu. Por exemplo, a minha mola paradinha tem 10 centímetros. Eu vou lá e puxo o bloquinho ali, por exemplo, e a minha mola fica com 15 centímetros. Portanto, ela se deformou apenas 5 centímetros, tá? Toma cuidado com esse X aí, que ele não é o tamanho total da mola, e sim a deformação que ela sofre. Um comentário aqui a respeito da constante elástica, pessoal, é que ela está relacionada à dureza do material. Como assim dureza do material? Dureza. Ela está relacionada com a dureza, pois veja bem a unidade dela aqui, tá? Ó, o que eu estou dizendo para vocês? Que a constante elástica, por exemplo, a 50 newtons por metro. Para cada 50 newtons, a minha mola vai ser deformada 1 metro, tá? Então, o que isso quer dizer? Que se eu quero deformar uma mola, quanto maior a constante elástica que ela tem, mais força eu tenho que aplicar para deformar essa mola, tá? Então, essa ideia de Newton por metro que ele está apresentando para vocês está ligada diretamente à dureza da mola. Quanto maior o K, mais dura ela é. Quanto menor o K, menos dura ela é. Tranquilo? Então, essa é a ideia da força elástica. Doug, como é que ela encaixa nos exercícios que a gente faz? Por exemplo, eu vou armar um sistema lá, que aqui eu não coloquei, mas eu vou armar um sistema que tem uma mola, no lugar da força que eu estiver calculando, eu vou calcular uma força resultante, então a gente isola os blocos, desenha as forcinhas e isola lá com F igual a MA, né? Uma das forças que vai estar agindo nesse corpo vai ser a força elástica, igual a gente fazer, por exemplo, com a força de tração, tá? Só que a força elástica tem uma equação diferentemente da força de tração. Tranquilão? Show de bola, né? Vamos seguindo então. Plano inclinado. Pessoal, plano inclinado é bem importante a gente entender algumas coisas aqui. Por quê, pessoal? Um objeto que está no plano inclinado, ele vai estar sempre sob a ação da força-peso, né? Qual que é o problema aqui? Na força-peso, pessoal, ela está inclinada em relação ao plano. Como assim, Doug? O plano é inclinado aqui de um ângulo, vamos chamar ele de θ, por exemplo. Certo? Ou seja, gente, o nosso eixo X aqui no plano, ele está inclinadinho assim, ó. E o nosso eixo Y, ele está inclinadinho assim, ó. Legal? Então, o que acontece? A gente vai precisar decompor a força-peso para que ela fique nas componentes horizontais e verticais em relação ao plano, tá? Como é que a gente faz isso? Tá lá. A gente traça aí os triângulos, tá? E decompõe o vetor. Então, eu tenho o vetor principal, peso, que está aqui, certo? Ele continua sempre apontando. Você não pode esquecer disso. Opa, peguei o botão direito aqui. Você não pode esquecer disso, tá? Sempre para baixo. E aí a gente vai decompor ele num peso vertical e num peso horizontal em relação ao plano inclinado, tá vendo? Beleza? Decomposição de vetores lá, da aulinha de vetores que vocês já tiveram. Tá, professor, e daí? O que eu faço com esses caras? Agora, pessoal, como você pode perceber, quem faz o nosso bloquinho, por exemplo, descer ladeira abaixo, não é o peso, mas é sim a componente horizontal do peso, é apenas o PX. O PY não tem influência na descida ou subida desse bloco, tá?
PY ele vai ter influência ali na força normal, certo? Então vejo que nesse sistema aqui, eu posso dizer que o PY é igual ao normal, tá? Por isso que a gente costuma falar para vocês, tomem cuidado, porque a normal nunca, ela nem sempre vai ser igual ao peso, né? E daí tá, como é que eu calculo o PX e o PY? Pessoal, olhem para os triângulos, tá? O ângulo θ de inclinação do nosso plano, ele vem parar nessa região aqui, ó, entre o PY e o peso. Isso é semelhança de triângulos, tá? É só você pensar que o plano inclinado está nessa região aqui, né? A base do plano é o PY aqui embaixo, né? Então, se eu fosse fazer a semelhança de triângulos, eu encontraria aquele triângulo lá. Tá, Doug, e daí? O que eu faço agora? Bom, gente, agora é bem simples. Aplica seno e cosseno de θ. Seno de θ, pessoal, é o cateto oposto, ó. É esse cara aqui, ó. O cateto oposto está aqui. Esse cara aqui tem o mesmo tamanho de PX, então é PX. Sobre a hipotenusa é o peso. Portanto, PX é P vezes o seno. Se eu fizer com cosseno, vai dar a mesma ideia, né? Só que vai ser para o PY, porque é o cateto adjacente, tá? P cosseno de θ. Então, o cateto adjacente está aqui, né? Cateto junto ao seno de θ, tá legal? Então, quando você vê um plano inclinado, você já taca de pau nessa partezinha de PX e de PY, para você não cometer o erro aí de acabar deixando passar qualquer situação como essa, legal? O plano inclinado, pessoal, ele vai ser mais um sistema adicionado aos nossos blocos, né? Então, a gente teve lá a parte da força de elástica, tração, peso, tudo isso, e agora o plano inclinado é mais uma coisinha que está sendo colocada aí para vocês, tá? Lembre-se, a gente vai daqui a pouco treinar um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá? Não se preocupe, na nossa conferência a gente vai estar treinando isso daí. Força de atrito, pessoal, essa é bem importante porque essa geralmente complica a cabeça de vocês. Por que complica a cabeça de vocês? Vocês têm um problema muito grande nessa parte, que está relacionado ao fato de que a força de atrito, ela complica o teu sistema, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta, certo? Então vamos imaginar o seguinte, o que é a força de atrito, tá? A força de atrito, pessoal, ela é uma força que ela é causada entre o contato de duas superfícies, tá? Então, por exemplo, minhas duas mãos aqui, legal? Se eu tento movimentar a minha mão direita na minha mão esquerda, tá? Eu sinto um pouquinho do atrito sendo gerado ali. O que é esse atrito que está acontecendo aqui, pessoal? Ele é um contato entre as ranhuras microscópicas que eu tenho ali. Então, dei como se eu tivesse dado um zoom aqui entre as minhas duas mãos, eu teria ali entre as minhas duas mãos várias ranhurinhas que estão encaixadas uma na outra, legal? Então, para você movimentar isso aqui, fica difícil, né? Certo? Isso é o atrito, ele é, na verdade, uma força de resistência ao movimento, tá, pessoal? Isso é bem importante aqui pra gente. Legal? Ah, Doug, beleza, então é só eu imaginar que ele vai estar sempre contra o movimento, certo? Exatamente, meu queridão. O atrito é uma força que vai agir sempre contra o movimento, tá? Mas você tem que tomar um pouco de cuidado aqui nessa história. Por que eu falo um pouco de cuidado? Porque a gente, pessoal, tem que ver o que a gente está analisando, tá legal? Para você andar, por exemplo, você usa atrito. Como assim? Quando você vai dar um passo, você empurra o chão para trás, tá? Então, qual que é a intenção do movimento? O teu pé, quando ele vai se movimentar, tá? Você pôs o pé aqui. Você vai fazer o quê? Você vai empurrar o chão para trás. Você vai fazer isso aqui com o teu pé. Beleza? Só que qual que é o problema disso aqui? O movimento do teu pé é para trás, não é? O que o atrito faz? Ele tenta impedir esse movimento. Então, você empurra o chão para trás, o chão vai te empurrar para frente. Por isso que você consegue andar, tá? Por isso que a tua técnica de andar é essa. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente, tá vendo? Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Para onde está indo o movimento do que tem atrito? Para trás, tá vendo? Então o atrito ele vai para frente e é ele que te empurra e ele que te faz andar. Por isso que no gelo você não consegue andar, porque você não tem atrito. Você vai patinando porque você daí não vai conseguindo ter força ali de contato para empurrar o chão para trás.
Tranquilo? Bom, mas e aí? Como é que funciona esse negócio? Pessoal, nós temos dois tipos de atrito, tá? O atrito estático e o atrito dinâmico. Estático porque a gente está falando de força quando o objeto está parado. Legal? Dinâmico, a gente está falando de força quando o objeto está se movimentando. Não tem muito segredo, não tem muito que a gente ficar batendo nessa tecla. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui é muito importante na relação do atrito estático. A gente tem uma equaçãozinha que é que a força de atrito ela é o coeficiente de atrito μ vezes a normal, tá? Isso aqui é o coeficiente de atrito. Pessoal, o que esse coeficiente de atrito tem com a história aqui? Ele está relacionado com o material, tá? Então, quanto maior é ali o encaixe entre as ranhuras, né? Quanto mais, vamos dizer assim, você vê que os objetos eles têm maior atrito entre eles, maior vai ser o teu coeficiente de atrito, tá? Então, o coeficiente de atrito está ligado aos dois materiais que estão entrando em contato, certo? Tudo bem. Isso me dá uma ideia. Esse coeficiente de atrito é adimensional, pessoal. Ele não tem dimensões, tá? Então não vai ter uma unidade aí para ele. Mas, o que é importante da gente ver aqui no coeficiente de atrito estático? Que quando a gente for fazer o cálculo, pessoal, a gente só vai fazer o cálculo do coeficiente de atrito estático máximo. Como assim, Hugo? Eu só consigo calcular o atrito máximo. Por quê? Você vai empurrar um armário. Então, eu vou pegar meu armário aqui atrás e vou fazer uma força nele para empurrar ele. Se eu empurrei ele um pouquinho, fiz uma força, sei lá, de 5 newtons e ele não se mexeu, quanto vale o atrito? 5 newtons. Veja, pessoal, o que acontece? O cara chega e empurra aqui, ó, o objeto com uma força F para lá. Existe um atrito no chão para cá. Enquanto esse objeto não estiver se movendo, o atrito tem que ser igual à força F. Óbvio, né, pessoal? Então eu vim aqui, empurrei, o armário não se mexeu, aplicando uma força F, o atrito é igual a essa força F. Então eu fiz 5 newtons, o atrito faz 5. Fiz 10 newtons, o atrito faz 10. Fiz 50 newtons, o atrito faz 50. Eu sei que o atrito estático máximo, pessoal, aqui, vale 60 newtons. Então eu fiz 60, o atrito ainda está segurando. Eu fiz 61 newtons, pessoal. A minha força F vence o atrito estático máximo, ou seja, eu consigo ganhar do atrito. No momento em que eu ganho do atrito, eu movimento o meu armário. Legal? Ao movimentar o armário, pessoal, a gente passa a ter o que a gente chama de atrito dinâmico. O atrito dinâmico tem uma característica bem importante. Primeiro, além de ser um atrito que está de movimento, né, ele é sempre menor que o atrito estático máximo, tá? Pode reparar que quando você está empurrando alguma coisa, está bem difícil. Quando você começa a empurrar, aquilo fica mais fácil. Por que aquilo fica mais fácil? Porque o atrito dinâmico ele é menor. Porque pensa o seguinte, no estático, as ranhuras estão encaixadas, no dinâmico, elas estão em movimento, mas elas não estão tão encaixadas, né? Então, a força que você precisa fazer acaba sendo menor. Tranquilo? Ah, professor, eu não entendi esse negócio da normal. Por que normal? Veja só, gente, o que é normal? Normal, uma força de reação a uma compressão. Então, pegue suas duas mãos, certo? Encoste uma na outra, assim, bem fraquinho. E tente movimentar uma das mãos. É fácil, né? Por quê? A compressão de uma palma da mão na outra, ela é muito pequena. Então, a reação, obviamente, é muito pequena também. Agora, force e tente movimentar. Você vai ver que é muito mais difícil. Por quê, pessoal? Eu aumentei a força de compressão de uma mão com a outra. Portanto, eu aumentei a normal. Se eu aumentei a normal, eu aumento a força de atrito. Já é? Tranquilo, né? Pessoal, aí o gráfico, então, do que eu estava falando para vocês. Ó, eu vou aplicando um gráfico de uma força de atrito por uma força F. Então, eu vou aplicando uma força lá 5, 10, 15. O atrito vai respondendo com o mesmo valor, tá vendo? Chego no atrito estático máximo lá, que no meu exemplo foi 60. O atrito estático máximo vai responder com 60. Quando eu apliquei uma força de 61, por exemplo, aqui, pessoal, eu passo a ter o atrito estático dinâmico. E detalhe bem importante aqui do atrito dinâmico, perdão. Detalhe bem importante do atrito dinâmico é que além dele ser menor que o atrito estático máximo, ele é constante.
Tranquilo? Então ele vai ser sempre o mesmo valor ali. Por exemplo, 40 newtons. Eu posso aplicar 60, 70, posso aplicar 70, 80, 90, 1000 newtons ali, o meu atrito dinâmico vai ser sempre aqueles mesmos 40 newtons, independente da força que eu vou estar aplicando. Certo? Pessoal, resistência do ar. Bem importante essa parte. Por que ela é bem importante? Porque ela cai pouco no teu vestibular, meu querido. Tá? Então, assim, bem importante no sentido de você saber que não precisa se preocupar muito com a força de resistência do ar, tá? A força de resistência do ar é algo bem importante no nosso dia a dia, a gente usa muito a resistência do ar, mas ela é mais complexa, tem toda uma complexidade, o ar tem escoamento, enfim. Então, dificulta muito esse conteúdo de resistência do ar, dificulta muito o nosso trabalho, por isso raramente ele é cobrado, tá? Como que ele acaba sendo cobrado, pessoal? Geralmente, ele te dá a fórmula, eu coloquei a equaçãozinha ali do lado, né? Mas ele vai te dar essa equação, às vezes ele até simplifica essa equação para você, certo? E ele vai te dar algumas dicas de como funciona essa força de resistência do ar. Como que ela funciona, pessoal? Ela é proporcional à velocidade, tá? Então, quanto mais rápido você está se movimentando, mais resistência do ar você tem. Também depende da aerodinâmica, que é aquela constante K que está ali do lado, tá? Tá, e daí, Doug? Como é que funciona de fato essa resistência do ar? Ela é um atrito, né, pessoal? É um atrito que a gente tem com as moléculas de ar. E, como eu disse, quanto mais rápido você está, mais resistência. Então, por isso que quando o paraquedista pula, ele não abriu o paraquedas ainda, o que está acontecendo? Ele está descendo, né? Conforme ele desce, ele está sendo acelerado pela gravidade. Então, quanto mais acelerado conforme o tempo vai passando, cada vez maior vai sendo a velocidade dele. Como cada vez maior vai sendo a velocidade dele, vai cada vez sendo maior a força de resistência do ar. Até que chega num ponto que a força de resistência do ar se iguala com o peso e esse paraquedista cai em velocidade constante. Tá? O que ele vai fazer daí, pessoal? Ele vai abrir, numa certa altura, o paraquedas dele. Quando ele abre o paraquedas, pessoal, ele aumenta a constante K consideravelmente. E a força de resistência do ar aumenta muito. Então, a força resultante dele, que antes era para baixo, depois ficou zero, agora está para cima. Ou seja, ele desacelera, ele freia. Tá? Por isso que a velocidade dele reduz. Legal? Beleza? Tranquilo, né? Faz sentido o que eu estou dizendo. Aí ele reduz velocidade, claro, reduz também a força de resistência do ar dele, mas aí ele reduz velocidade e vai descendo com velocidade constante, daí iguala de novo peso com força de resistência do ar, e ele consegue aterrissar sem maiores complicações. Tranquilo? Essa que é a ideia da força de resistência do ar. Não vejo caindo aí nos vestibulares, pessoal, até porque é uma equação que tem muitas variáveis, tá? Você não vai conseguir apenas isso aqui é uma equação genérica, mas ela tem várias variáveis que tem que ser levadas em consideração, inclusive até temperatura e tudo. Então, assim, só estou mostrando para você, tá? Não é para você decorar essa formulinha, nem adianta, não é porque se você precisar disso, ele vai te dar lá. Entenda como ela funciona, entenda como ela pode vir num exercíciozinho para vocês. Tranquilo? Beleza. Dito isso, pessoal, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, nós temos a dinâmica do movimento circular. A gente estudou, gente, o movimento circular uniforme, por exemplo, na MCU, no comecinho aí dessa apostila 1A, né? Vocês estudaram lá o movimento circular, a gente tratou de vários assuntos, e um deles, pessoal, era a aceleração centrípeta, né? Que eu mostrei lá para vocês, que a aceleração centrípeta vale v ao quadrado sobre o raio do círculo, né? O que a gente vai fazer aqui? Lá a gente estudou a cinemática do movimento circular, tá? Então a gente estudou velocidade angular, a gente estudou velocidade linear, como que funcionava, tudo como que agia esse movimento. E aqui agora a gente vai entender por que isso acontece, né? Então determinado corpo lá, ele está em movimento circular. Ele está no ponto A, no ponto B, depois no ponto C, tá? Dependendo de ele estar com velocidade constante ou não, pessoal, o fato é que ele está em movimento circular. Se ele está em movimento circular, ele tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, tá? Se ele tem aceleração centrípeta, pessoal, a aceleração é a causa, né, a consequência, perdão, de uma força. Então, se ele tem aceleração centrípeta, ele tem uma força resultante centrípeta. O que é a força resultante centrípeta, pessoal? É a resultante das forças que aponta para o centro da trajetória,
tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui presa a minha mão um barbante e uma pedrinha lá, e eu começo a rotacionar esse barbante com essa pedrinha presa. Toda hora, pessoal, tem a pedrinha vai tentar sair, só que o barbante prende ela ao movimento. Então, quem está fazendo a força centrípeta é o barbante, legal? Ou seja, a força centrípeta é a tração do barbante, legal? Então, veja, a força resultante centrípeta. Eu gosto de sempre ressaltar que ela é uma força resultante, porque pode ter várias forças que vão apontar para o centro da trajetória. Tranquilo? Tá, e como é que eu calculo essa força centrípeta? Pessoal, quando eu falo de força resultante, eu falo de F igual a M vezes A, não é? Só que se eu estou falando de uma resultante centrípeta, eu falo de uma aceleração centrípeta. Portanto, a força... Opa, peço perdão. A força resultante centrípeta vai ser calculada por mv ao quadrado sobre r. Também podemos usar aqui ó, o ômega ao quadrado r. Então, também podemos ter a força resultante centrípeta como m ômega ao quadrado r, tá? Então, qualquer uma dessas duas, geralmente essa aqui, ó, mv ao quadrado sobre r é mais utilizada, tá? Então, faça um asterisco nesse cara aqui quando a gente lidar com força centrípeta, tranquilo? Aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aparecem bastante aí na força centrípeta, né, nessa área de força centrípeta. Primeiro, o que a gente chama de globo da morte. Pessoal, o que é o globo da morte? O globo da morte é um globo de metal que entra um cara de moto e esse cara anda no globo dando umas piruletas lá dentro do globo, tá? Ele é bem perigoso no sentido de que você tem que ter uma confiança muito grande para fazer isso, tá? Um treinamento muito grande, mas ele não é difícil de ser feito, tá? Como assim ele não é difícil de ser feito, Doug? Bom, pessoal, veja, o globo da morte, ele tem umas certas circunstâncias que acontecem aqui, tá? Então vamos analisar o que acontece quando a nossa moto está embaixo e quando a nossa moto está em cima do globo da morte, tá? Pessoal, quando ela está embaixo, situação 1, ó, eu vou chamar de situação 1 aqui e de situação 2 aqui em cima, tá? Quando a nossa moto está embaixo, pessoal, vamos desenhar as forças, ó. Peso para baixo, ó. Se ele está apoiado no chão, ele está pressionando o chão para baixo, o chão empurra ele para cima, então o normal está para cima, legal? Gente, como ele vai fazer uma circunferência, ele precisa que a força resultante dele seja para cima, certo? A força centrípeta dele seja para cima. Por que para cima? Porque se for para baixo, ele vai passar reto, ele vai fazer o círculo para baixo. A gente quer que ele faça o círculo para cima. Então, a força resultante centrípeta dele tem que estar para cima. O que isso significa, pessoal? Que na situação 1, certo? Se eu for achar a força centrípeta lá, eu vou fazer mv quadrado sobre r, né? Então, o que eu sei aqui? Que a força centrípeta, pessoal, ela tem que estar para cima. Então, o que aponta para cima? A normal. O que aponta para baixo? Peso, né? Então, o que é a favor menos o que é contra. A gente tem feito isso. Poxa, a mesma ideia. Isso é igual a massa desse cara vezes V ao quadrado sobre R. Legal? Então, essa é a relação que a gente usa geralmente para a parte de baixo do globo da morte. E para cima, pessoal, como é que fica? Bom, para cima, gente, na parte de cima, né, perdão, a gente vai aplicar a mesma formulinha, tá? Força centrípeta igual a mv ao quadrado sobre r. Na parte de cima tem uma coisa bem importante para a gente ver. Porque o que acontece? Peso sempre para baixo, certo? Quando ele está lá em cima, a força centrípeta dele vai apontar para baixo. Então, a resultante centrípeta dele tem que estar para baixo, certo? Para ele fazer o movimento circular. Legal, beleza. Então, o peso dele aponta para baixo. E a normal, pessoal? Bom, vamos lá. Quando a roda passa, né, no chão lá em cima, ela pressiona o chão para cima. Então, o chão vai pressionar ela para baixo. Pessoal, a força normal aqui, ó, ela também está para baixo, tá certo? Portanto, pessoal, nesse caso, a força resultante centrípeta vai ser a normal mais o peso. E isso é igual a mv ao quadrado sobre o raio. E aqui eu quero fazer uma consideração bem importante, pessoal. Veja, para que o cara complete a circunferência, concorda comigo que ele vai ter ele vai ter que fechar
o círculo. Então, ele vai ter que passar pela parte mais em cima do círculo, tá? Que é a parte mais crítica. Pessoal, vamos calcular a velocidade mínima para o cara conseguir fazer esse movimento, completar o globo da morte. Para que isso aconteça, pessoal, na hora que ele passa pela parte mais em cima, vamos considerar que ele está praticamente perdendo contato com o arame lá em cima, com o metal, enfim, com a superfície. Tá? Ele está quase perdendo. Se ele está quase perdendo, significa que ele não está pressionando o chão. Então o chão não pressiona ele. Vamos dizer que é normal, então seja zero. Tranquilo? Neste caso, de achar a velocidade mínima ali para se passar pelo objeto, a normal vai ser zero. Quando a normal é zero, pessoal, quando a normal é igual a zero, no caso da normal ser igual a zero, tá? Nós ficamos então com peso igual a mv ao quadrado sobre o raio. Veja, pessoal, peso é massa vezes gravidade, né? E aí, eu tenho massa dos dois lados, eu vou cortar e vou isolar a velocidade. Ela vai ficar como raiz de g vezes r. O que é isso, Doug? O que é essa equaçãozinha que você está mostrando para a gente? A raiz de g vezes r, pessoal, é a velocidade mínima necessária para o cara fazer o movimento do círculo do globo da morte, tá? Então, eu vou lá e calculo. Por exemplo, o raio de circunferência ali é, sei lá, 2,5 metros, tá? 2,5 metros é o raio. Então, o globo da morte tem 5 metros de altura. A gravidade é 10, então vai ficar 25 raiz de 25, 5 metros por segundo, tá vendo? É a velocidade mínima que a moto tem que ter para o cara conseguir fazer. Outra coisa importante, como vocês puderam ver, a massa dele não influencia na velocidade mínima, tá? Então pode ser uma moto pesadíssima, como pode ser uma moto bem leve, para fazer o que importa é o raio do nosso globo da morte, tranquilo? Beleza? Pessoal, para a gente finalizar então aqui, nós temos uma relação que a gente chama de lombada e depressão, tá? A lombada que está no teu lado direito, pessoal, é quando o movimento circular é de passagem por uma lombada. Legal? Quando eu passo por uma lombada, pessoal, a gente percebe o seguinte, que a nossa força centrípeta tem que estar para baixo. Legal? Porque eu estou fazendo um movimento aqui em cima, né? Então, eu tenho peso normal. O que significa, nesse caso, que o peso tem que ser maior que o normal, para ele conseguir fazer a lombada. Legal? Então, neste caso aqui da lombada, eu vou ter peso menos normal igual ao mv ao quadrado sobre r, tá vendo? Mesma análise que a gente fez anteriormente. Já na depressão, quando eu passo por um buraco ali, é o contrário, né? Normal tem que ser maior que o peso para que ele faça um movimento circular. Legal? Pessoal, eu gostaria também que vocês dessem uma olhada aí eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisinha, olhar na apostila de vocês, quando o movimento circular é feito a partir, por exemplo, da força de atrito, né? Se eu tenho atrito para fazer uma curva, por exemplo, o carro ele precisa ter atrito, né? Então, nesse caso, a força centrípeta na curva, né? Ela vai ser igual à força de atrito, tá? Então, tem que lembrar também lá, vai ficar o μ vezes a normal igual a mv ao quadrado sobre o raio. Tá? Esse tipo de coisa é bom você ir se adaptando, porque vão encaixando várias forças. A gente não tem tempo, infelizmente, para ficar mostrando todos os exemplos que eu teria para mostrar para vocês em sala de aula, de fato, de como a força centrípeta pode ser aplicada, de como a força resultante linear, enfim, né? Como que tudo isso vai poder ser aplicado, tá? Mas isso o treino de vocês vai com certeza trazer essa experiência para vocês, tá? Beleza? Pessoal, então assim, ó, fechamos por aqui, tá? Qualquer coisa você chama, é nós e falou!